Oi, gente, tô só esperando. Aí, deu certo, não acredito. Olá! Gente, eu pensei que não ia dar certo. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom. Eu vou tentar Meu fixar o celular tema aqui pra ver se vai dar certo. tá. Meu Se celular você, tá escorregando. se você quiser ir se apresentando, Lana, pode se apresentar enquanto eu vou fixar o tema aqui. Tá. Deixa eu tirar o celular daqui que não vai dar certo. Peraí. Boa noite, gente. Meu nome é Alana. Eu sou formada em educação física, então eu sou treinadora e também nutricionista. Já trabalho com treinamento, principalmente com mulheres, né? Há 10 anos, um pouquinho mais. Muito tempo. E, é, e com nutrição faz um ano só, sou recém-formada, mas sempre fui apaixonada pela área, sempre estudei muito, sempre fui curiosa, então é um assunto que eu sempre gostei, que eu sempre busquei saber mais, né? E eu também eu sou Nutri, né? Não sou profissional de educação física, por isso que eu chamei a Lana aqui para me ajudar nesse assunto, para a gente falar de atividade física no emagrecimento. E aí a gente resolveu começar abordando primeiro as estratégias nutricionais e associar junto com o exercício. Então a gente sabe que hoje em dia tem muitas estratégias nutricionais que são faladas aí na internet, né? Então, low carb, jejum, cetogênica e várias outras estratégias que muita gente começa a fazer e junto com elas associa com a atividade física, mas às vezes essa pessoa ela não se preocupa em ver se a atividade está correta para a dieta ou não. Então, Exato. isso acaba prejudicando tanto o treino quanto a dieta, porque às vezes ela não consegue sustentar o treino com uma dieta tão restrita, igual ela viu na internet e começou a fazer, né? Então, Acaba não tendo resultado, né? em nenhuma das partes, né? Exato. Porque ela fica com um treino muito pesado para a dieta dela. Então, acaba que a dieta dela fica mais restrita do que era para ser, que ela tá gastando mais caloria do que o nutricionista ia pensar para ela. E aí É, ela tem um prejuízo no metabolismo dela, né? Você despende muito do seu corpo e o seu corpo passa a poupar. Então, essa preocupação que a gente tem que ter de associar a nutrição com o treinamento é muito importante para o resultado. Porque se você não faz essa associação direito, o resultado não vem, ou então ele demora muito para aparecer, né? e no caso, falando de restrição, né, restrição calórica, restrição de macronutrientes, é o que a gente mais vê, é o principal erro que é comum a gente encontrar tanto no consultório como na sala de musculação, na academia em si, Eu né? acho que um dos principais objetivos, assim, pelo menos no consultório, para mim, assim, da maioria dos meus pacientes, é emagrecimento. Então, grande parte Sim, do meu público é para emagrecimento. E, assim, uns 90 não, mas, assim, uns 80% são mulheres. Muitas sim. mulheres buscam emagrecimento. Homem, ele quer emagrecer, mas ele fala, mas eu também quero ganhar uma massa primeiro, eu acho, né? Então, assim, Aham, mulher não tem história. Ela quer emagrecimento, ponto, acabou. E ela busca estratégias na internet que sejam fáceis, que sejam rápidas, para ela conseguir a todo custo emagrecer. Então, acaba exato. que a gente pega paciente no consultório que já está muito desgastado de dieta, e aí ela já não sabe o que fazer, ela já está perdida, o metabolismo dela, o metabolismo basal dela já está lá no chão. E aí a gente tem que remanejar tudo isso, né? Tirar o É, medo das pessoas de comida mesmo, que muita gente tem medo. muitas vezes a gente pega já a pessoa com a flexibilidade metabólica assim Horrível. É. horrível e por causa de tanta restrição, de tanto exercício, né? A gente vê muito, é, muitas pessoas ou usam o exercício como forma de compensação. Ah, eu comi demais, então vou compensar treinando mais, o que é um grande erro, Sim. né? Eu vejo muita gente E fazendo isso de compensação, cara. Na academia, assim, agora não tem academia, né? Mas pode ver
o povo correndo aí, enfim, fazendo exercício, a maioria, às vezes, nem gosta, é por compensação. Fala, nossa, eu tô parado, tô comendo tanto na quarentena que agora eu vou começar a correr, vou começar a sim, pular, entendeu? Então, sim, isso também prejudica um pouco, eu acho, porque as pessoas já começam um boom, né? E aí o corpo não entende o que está acontecendo. Então, acho que tem um prejuízo nessa parte também, até de lesão, né? com certeza, com certeza. É, falando em emagrecimento, nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão comendo mais, porque estão confinadas, né? Sim. Então, elas acabam querendo compensar essa alimentação, às vezes um pouco excessiva, com excesso de exercício. E aí, por estar dentro de casa, com o Instagram aqui na mão, acaba fazendo Live toda hora. um monte de treino diferente no mesmo dia e corre um grande risco de se lesionar, sim, mesmo estando treinando em casa sem sobrecarga. Então, o emagrecimento, ele é um objetivo comum, naturalmente, mas o que eu vejo hoje é que aumentou ainda mais essa procura por causa da quarentena. Sim, muito. E, e isso tem que ser muito bem explicado e muito bem orientado, porque a maioria das pessoas que estão buscando isso hoje estão fazendo os dois exageros. Ou se exercitando demais porque comeu a mais, ou comendo de menos. E aí debilita o sistema imunológico, Sim, né? eu vejo que a maioria das pessoas hoje, quando elas começam a fazer a dieta, elas já vão logo para uma low carb. Então, a primeira coisa que elas começam a fazer é cortando os carboidratos. Então, assim, ela já começa a cortar. Ah, eu não como arroz e feijão. Assim, ela já chega na consulta falando isso, entendeu? Nem falei Exato. nada. Ah, eu não como arroz e feijão, então não é isso. Eu falei, tudo bem, eu não vou ocupar o seu arroz e feijão, eu vou até recolocar ele para você. Não é isso que vai fazer você ganhar peso. Então, as pessoas criam medo do carboidrato e aí elas têm que compensar em outro nutriente. Então, você não vai tirar o seu Sim, arroz e feijão do seu prato do almoço e vai deixar aquele buraco vazio. Eu tenho certeza que não vai. Então, você não com vai tirar certeza. fruta do lanche da tarde e vai ficar sem comer à tarde. Você não vai fazer isso. Você vai compensar com outras coisas. E normalmente as pessoas estão compensando com o quê? Com gordura. Com Gordura, gordura. gente, tem muito mais caloria do que carboidrato. Então, assim, fala, ah, não, mas a gordura gasta mais quando a gente consome, dá mais saciedade. Não, não é verdade. Nem sempre. Então, você tem que prestar atenção nisso. Você tira um nutriente, você coloca outro. E em relação ao emagrecimento, a gente tem que prestar muita atenção em relação à caloria. Eu estava falando isso com uma paciente hoje. Eu falei, olha, você vai estar em uma restrição calórica, então priorize alimentos que te dão saciedade e que tenham poucas calorias, entendeu? Então, Sim. assim, não sai cortando carboidrato, não sai cortando tudo e vai comer castanha e se enfia no abacate, se enfia na pasta de É, amendoim. no Isso tem muito queijo. mais caloria que você nem percebe. Você come uma colherzinha de pasta de amendoim, cara, tem muito mais caloria do que se comer, sei lá, 2 bananas, entendeu? Então, Exatamente. então as pessoas, eu acho que elas pegam nisso. Escolher estratégia nutricional errada. É igual a gente estava falando hoje, antes de começar a live. A gente falou, vamos falar de low carb, mas vamos falar quando a gente sobe o carbo e abaixa a gordura, porque é uma estratégia nutricional super Sim, válida, que tem muito super mais. eficiente. Super eficiente. E as pessoas não falam mais, as pessoas não pensam mais em usar essa estratégia que é tão eficiente, que é diminuir a quantidade de gordura da dieta, que é Sim, fazer a restrição calórica. exato. E quando você pensa em low carb, ela é uma estratégia nutricional super válida. Eu uso muito para quem tem resistência insulínica, por exemplo, Sim, quem tem o metabolismo da glicose alterado. Então, se você tem diabetes, enfim, se você tem uma insulina muito alta, você precisa sim se preocupar com os carboidratos, porque o seu metabolismo ele não metaboliza muito bem esse não nutriente. usa com eficiência esse Exato. nutriente. Então, aí sim você tem que abaixar o carboidrato da sua dieta. Isso aí é pelo seu metabolismo. Então, aí, beleza, Sim, abaixa. Agora, se você tem uma insulina boa, uma insulina baixa, por que você vai cortar o carboidrato da sua e dieta? treina. E treina, se você metaboliza ele com muita eficiência e usa ele no seu treino, como energia para o seu Exato. treino. Então, às vezes, não é só cortar o carboidrato,
essa estratégia de low carb caiu assim, foi um boom, porque muita gente hoje em dia tem resistência à insulina pela alimentação errada, de comer muita Com farinha. certeza. Aí sim, a gente não está defendendo isso aqui, a gente está defendendo comida. Então é arroz, batata, esses são os carboidratos. Sim, Agora, então, o que eu falo muito em relação a isso para os pacientes a nutrição não é só uma estratégia. A low carb, reduzir carboidrato, é uma estratégia. A gente tem uma caixa de ferramentas cheia de ferramentas. E com o mesmo paciente, a gente pode usar todas elas. Depende do momento que está, do objetivo do paciente, porque os nossos objetivos, eles são transitórios também. Eu não quero sempre emagrecer, eu não quero sempre ganhar massa muscular, ou eu não estou sempre treinando na mesma intensidade. Então, a nutrição com a atividade física, ela tem que ser muito bem combinada, porque em cada momento a gente usa uma estratégia nutricional e a gente usa um tipo de treinamento. sim. E é assim que a gente consegue conciliar os dois, né? Para trazer o objetivo para o paciente, para o aluno. E cada exercício usa um nutriente, né? Então, você fazer um HIIT, você usa um tipo de via metabólica. Você fazendo um cardio contínuo, você usa outra via metabólica. Então, você sai aí correndo, fazendo cardio em jejum, será que isso você está queimando gordura? Ou será que você está queimando o seu músculo? Isso é muito importante de deixar claro, né? Cardio em jejum, por exemplo, é uma das perguntas que eu mais recebo. Tanto aqui... Logo, já abre logo essa revista aí do cardio em jejum. Tanto aqui como em consultório e na academia também. O exercício aeróbio em jejum, ele deve ser feito em baixa intensidade. É um tipo de atividade que ela deve ocorrer em baixa intensidade e por um tempo mais prolongado, para que traga o resultado esperado, que é a oxidação de gordura. A gente só consegue oxidar gordura ou em alta intensidade, que seria um HIIT ou um intervalado, usando o exercício cardiovascular, ou em baixa intensidade por tempo prolongado. Então, se eu estou em jejum, não consumi nenhum tipo de carboidrato e quero fazer um exercício aeróbio, não adianta fazer um HIIT. Não. Porque eu não vou ter o substrato necessário para esse tipo de exercício. Porque quando a gente está em alta intensidade, a gente usa predominantemente carboidratos. Sim. É glicose que o nosso músculo usa. Então, normalmente um HIIT, ele vai de 80% a 90% do VO2 máximo do indivíduo. E nesse percentual de consumo de oxigênio, a gente está usando predominantemente carboidratos. A gente está usando fibra muscular do tipo 2, fibra glicolítica. Exato. Entendeu? E muita gente erra isso. Muita gente é o principal. Jejum. Aí ela faz o quê? Ela chega na academia e faz um HIIT. Assim, HIIT eu falo, algumas pessoas fazem HIIT, outras pessoas não fazem HIIT. Outras pessoas têm preguiça de fazer cardio, fala que faz HIIT, mas aquilo não é HIIT. Porque você não chega a 90%, né, da sua frequência. Então, as pessoas chegam em jejum na academia, aí ela já chega na esteira, dá 5 tiros e fala, pronto, fiz um HIIT, agora eu vou passar o dia inteiro queimando esse HIIT que eu fiz, porque ele vai aumentar meu gasto calórico durante o dia. Gente, o gasto calórico EPOC que o exercício aumenta durante o seu dia, depois que você faz, cara, eu juro, não dá meia maçã para você comer a mais do que você... além de muito pouco, depende de toda a dieta do resto do dia, dos outros exercícios, das outras atividades que você fez ao longo do dia, né? Então, assim, esse gasto de oxigênio após o exercício, ele é muito variável. O gasto que a gente tem em exercício, se a gente for pensar em emagrecimento, ele é muito pequeno. A maior parte do gasto calórico do nosso dia é feita em repouso, que é a taxa metabólica basal. Que é o que as pessoas também com uma dieta de restrição muito exatamente. forte, entendeu? Isso que eu ia falar.
Então, Exatamente. seu corpo, ele despende uma energia muito alta para ele se manter, para ele ficar estático, para ele sobreviver. Você gasta a maior parte das suas calorias com isso. Então, se você faz uma dieta restritiva, ele fala: opa, ela não está me dando combustível para me alimentar. Então, vamos começar a poupar. E aí ele vai poupando e vai diminuindo essa sua taxa metabólica. Depois, quando você vai ver, a pessoa não tem uma taxa metabólica assim, sei lá, mil calorias. Aí a gente vai fazer uma restrição calórica, você faz o quê com essa pessoa? Fala, então, vamos comer Não tem agora como. para ver se aumenta. Aí, numa situação dessa, exato, a gente tem que aumentar o aporte calórico para tentar recuperar esse metabolismo para depois fazer o emagrecimento. E aí a pessoa acha que a gente tá doida, né? Fala, uai, mas eu tava É, comendo pouco e tava agora eu vou comer um agora monte. eu vou comer muito. Eu falo, vai, porque você acabou com o seu metabolismo. Agora a gente vai ter que consertar ele do zero, entendeu? Então ele vai ter que renascer para você ter um resultado, porque senão não vai dar certo, você vai ficar chovendo no É molhado. bem isso, Então, bem isso. eu acho que as pessoas têm que se atentar nesse ponto. Fala um pouco, Lana, dos exercícios, se você gosta dessa parte. Agora a gente não tem mais musculação, mas o exercício de força que está sendo feito Sim, em casa, que ele tem uhum, resultado, sim, também, né? com Um processo certeza. tanto de manutenção de massa magra quanto ajudar a aumentar um pouquinho, não é uma hipertrofia tão grande assim, mas é um pouco. E assim, o que que você acha que é bom fazer cardio junto, não fazer para o emagrecimento? O que que você acha desse ponto? Então, pensando em emagrecimento, eu acho que esse é o melhor momento para a gente trabalhar emagrecimento. Por quê? O tipo de exercício que a gente faz em casa, ele é muito mais oxidativo Sim, do que anabólico. Mesmo trabalhando com cargas, que eu tenho aqui, ó, bastante carga em casa, não é mas muito. eu faço um treino muito mais oxidativo, com menos intervalo, com mais repetição, porque a carga acaba sendo um pouquinho mais baixa, porque eu não consigo levar a barra para pôr nas costas. Então, assim, a gente consegue trabalhar emagrecimento se aliar a dieta adequada para o momento com o treino. E Uhum. aí, voltando à história do cardio, né, do aeróbio, a gente pode sim usar o aeróbio em jejum. Eu acho ele uma excelente estratégia. Ele é. Só que a dieta, ela tem que estar equilibrada. Então, por exemplo, para fazer um cardio em jejum, visando o emagrecimento, a gente pode jogar os carboidratos do dia da pessoa para o final do dia, para o final da tarde para a noite, para que quando ela for para o cardio em jejum, Ela tem ela glicose. use exatamente, ela tenha substrato para conseguir oxidar essa gordura e utilizar essa gordura ao longo do dia. Então, assim, a gente combina a estratégia nutricional com a estratégia de atividade física. Uhum. E independente, tem gente que não consegue fazer cardio em jejum. Não, Muita gente não e nem consegue, se sente precisa também, mal. se não conseguir. Tá tudo bem. Se você fizer Tudo de bem. outro jeito, você vai perder peso do mesmo jeito. Entendeu? Por Essa não é quê? a única estratégia que tem. E quando a gente compara o aeróbio em jejum com o aeróbio alimentado, não existe diferença em emagrecimento. Sim, Por quê? exatamente. Quando a gente faz o aeróbio em jejum, a gente faz ele em baixa intensidade por um tempo prolongado. Quando a gente faz o aeróbio alimentado, a gente consegue aumentar essa intensidade e fazer com que tenha um gasto calórico muito maior. Então a gente pode usar as duas estratégias. Um Sim. dia faz o aeróbio em jejum, com menos intensidade, mais prolongado. No outro dia, se alimenta e faz um cardio mais intenso. Aí dá para fazer um HIIT, dá para fazer um intervalado, Perguntaram aqui entendeu? se pode fazer caminhada em jejum. É o que a gente estava Então, falando, né? tudo depende da intensidade. E É, assim, intensidade baixa e moderada para mim é diferente para você e é diferente para qualquer outro indivíduo. Então, por isso que a orientação é importante, né? Eu gosto muito de trabalhar com a escala de Borg, porque ela é uma escala subjetiva, é uma tabelinha que vai do 0 a 10,
e aí a pessoa fala em qual é a sensação de esforço que ela tem. Uhum. E é muito mais fácil para a gente controlar o cardio com essa tabelinha de uma forma subjetiva para quem não tem o polar, né? Para quem não, Sim. para quem nunca fez um teste para saber qual é o limiar de trabalho. Aham. Então a gente consegue trabalhar de várias formas para ter um controle da intensidade. E é importante ter o controle da intensidade. Sim, e a gente tá falando aqui de um treino moderado, então, por exemplo, igual a Ana falou, é diferente para mim, é diferente para ela. Então, quem é mais treinado, para você que é muito treinado, é diferente de uma pessoa que não é treinada. Então, às vezes, o moderado para você pode ser um trote devagar, entendeu? Isso é É, moderado para você. Então, esse é o seu cardio que você pode fazer em jejum, que é moderado, e você vai conseguir oxidar sua gordura. Agora, por exemplo, uma pessoa sedentária que começou a fazer agora atividade física, ela não vai sair de casa e vai ficar trotando, vai fazer trote 1 hora e achar que ela tá em jejum e achar que ela tá perdendo gordura, entendeu? Ela não tá, ela tá catabolizando, ela vai perder massa magra junto. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa em treinamento e nutrição. As estratégias têm que ser combinadas, porque senão o erro, assim, é grotesco e o resultado é é. pior ainda, né? Porque você perde o que já é difícil de construir, que é massa De magra. construir e de manter. Exato. E é muito fácil de perder, né? As pessoas criaram essa ideia na cabeça de que não, a gente não vai gastar massa muscular. Gente, nosso corpo é inteligente, Sim. né? A gordura pra gente é muito cara, é muito difícil oxidar a gordura. O Uhum. processo metabólico para conseguir retirar a gordura do adipócito para jogar no ciclo de Krebs, ó, o nosso corpo. É muito E, mais fácil oxidar proteína. e outra também, nessa parte de oxidação de gordura, muita gente tem esse metabolismo, né, prejudicado. Então, às vezes, ela não tem todos os nutrientes que precisa lá dentro dessa mitocôndria para queimar a sua gordura lá Exatamente. dentro. Então, você pega essa gordura do seu tecido adiposo, leva para lá, só que ela fica lá e ela não queima, entendeu? Ela não vai embora, ela volta para o seu Exato. corpo. Então, Porque mobilizar a gordura é diferente de oxidar. Então você tem que ter exato. um metabolismo eficiente para conseguir, no aeróbio em jejum, mobilizar essa gordura E e ela ser oxidada dentro da sua mitocôndria. sim. Por isso que esses suplementos, assim, para ajudar a oxidar a gordura, são tão em alta, assim, né? Porque muita gente tem esse metabolismo deficiente, querendo ou não. Então, por Prejudicado. exemplo, uma coenzima Q10, cara, vai bem Uhum. demais, assim, para quase todo mundo. Então, É. né? Então, Dependendo até mesmo a carnitina ajuda bastante. exato. Então, assim, é muito individual e você tem que levar em consideração o período que você treina, o horário que você treina. Então, por exemplo, Tudo. é igual a Ana falou, se você vai fazer um exercício de manhã, por exemplo, uma musculação, ou então você vai fazer um HIIT, por exemplo, ou um endurance, né? Algum exercício que você use muito carboidrato como substrato, à noite você tem que comer carbo para você performar no seu exercício, para você chegar lá e fazer e gastar mais calorias, entendeu? Porque não adianta você chegar na sua atividade física fraco, porque você comeu pouco, porque você vai gastar 100 calorias, sendo que você podia gastar 400. Então, assim, É. você tem que ter substrato energético para você fazer o exercício direito. Senão é melhor não fazer, porque tá fazendo errado, né? Com Eu acho. certeza. Porque assim, você tá Com fazendo errado, certeza. você vai se lesionar daqui a pouco. Então, assim, se você vai comer errado, cara, não vai fazer, entendeu? Atividade física. Você vai se lesionar, você vai perder massa magra, não vai perder gordura, sua pochetezinha vai aparecer mais ainda, porque não vai ter o músculo lá, e vai ficar pior, entendeu? Então, assim, tem que ter uma estratégia aliada com o exercício físico. Não adianta você achar uma estratégia de internet e achar um exercício de internet em outra página e juntar os dois e achar que Uhum. vai ser lindo, entendeu? Tem que ter É. essa junção. Não adianta. Não adianta, e tem que ter orientação do profissional, por mais que hoje esteja muito banalizado, né? A Sim. orientação individual é extremamente importante.
tanto do nutricionista como do profissional de educação física. Aham. Agora, falando em estratégias, aliando, né, estratégia nutricional com exercício. Vamos dar só um exemplo para que o pessoal não fique muito... Perdido. Agora eu não sei de Por, nada. por exemplo, se a gente está em uma dieta com baixo carboidrato e eu faço musculação e aeróbio, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um cardio em jejum e logo após esse cardio fazer uma refeição rica em gorduras e proteínas para continuar utilizando gordura como fonte de energia ao longo do dia. E lá no final do dia, quando eu for fazer a minha musculação, ter uma refeição cerca de 2 horas antes, até 3 horas antes, dependendo da rotina, com carboidrato, para ter glicose disponível para fazer a musculação. Sim. E pensando nisso em emagrecimento, essa glicose ela vai ser utilizada como substrato para o músculo. Ela não vai ser reservada. Exato. Você vai utilizar ela como energia para a musculação. Então, a gente precisa de um mínimo de carboidrato. E falando de novo em individualidade, né, Ná? O mínimo para mim não é o mesmo que para você. Às vezes eu preciso de mais carboidrato ou você de mais carboidrato. Então, assim, o que a gente falou desde o começo, dieta pronta, na maioria das vezes não vai te trazer o resultado esperado. E o treino pronto também não. Por quê? A dieta e o treino, eles têm que estar em conjunto, eles têm que estar muito bem aliados para trazer o resultado. Eu falo muito isso para os fazendeiros. Eu falo de quanto tempo você troca o seu treino? Ah, nem sei, Natália. Acho que 3 meses, 2 meses. Eu falo, o quê? Como assim, gente? Você tem que trocar sempre o treino. Você não tá dando estímulo diferente, entendeu? Pro seu corpo. Então você tem que trocar o treino também, igual você troca a dieta, não tem como. E essa parte que você falou de estratégia junto com o exercício, quando é baixo de carboidrato, por exemplo, numa cetogênica, né? Que a gente tem muito pouco carbo. Numa low carb, dependendo da low carb, a gente até tem bastante carbo para recuperar durante esse dia. Então, a cetogênica, que é uma estratégia que a gente usa bastante gordura, é interessante você priorizar os carbos que você tem durante o seu dia, pré e pós exercício, assim, entendeu? Se você quer fazer essa manutenção de massa magra e performar durante o seu exercício. Então, guarda esses carboidratos para esse horário. Já que você tirou ele dos outros, deixa ele pertinho da sua musculação, do seu treino de força e que vai ser melhor para o seu rendimento no treino. Você vai gastar mais caloria durante o seu treino, você vai performar melhor durante o treino. Então, é legal você deixar ele para esse horário, igual a Ana falou. Agora, exatamente. Por exemplo, se você está fazendo, sei lá, uma estratégia com mais carbo, aí é interessante você distribuir ao longo do dia. Ao longo do dia para a carga glicêmica não ficar tão alta e não atrapalhar no emagrecimento. Isso. E sempre deixar a proteína alta. Entendeu? Então, se você está fazendo uma low fat, não é low carb, é low fat, gente. Baixa gordura, alta carboidrato, alta proteína. Então, você tem que deixar a proteína alta, porque essa proteína, a proteína é um dos nutrientes que a gente mais gasta metabolizando ela. Então, o emagrecimento ela é muito importante, muito importante. Muito... Não é só no fisiculturismo que você tem que comer proteína, entendeu? Então, assim, se você vai fazer uma low fat, por exemplo, se é uma estratégia legal para o seu paciente, você aumenta a proteína e aí aumenta o carbo junto, entendeu? A proteína, independente da estratégia nutricional, ela tem que estar alta no emagrecimento, porque senão você cataboliza, você perde massa magra se você tá com proteína baixa. Para manter massa muscular, ou até mesmo conseguir ganhar um pouquinho, né, no emagrecimento, e pela questão de saciedade também, porque é um macronutriente que tem uma digestibilidade um pouquinho mais difícil, então demora mais para sentir fome depois da refeição, né? Então é uma estratégia, uma das mais utilizadas é aumentar a proteína em processos de emagrecimento, né? Sim. E isso também vai variar muito, né, Natália? Varia muito de acordo com o paciente também.
Hoje eu peguei uma paciente que ela tá no momento que ela tá vendo que ela não quer comer tanta carne, o que que a gente pode fazer, mas ela quer emagrecer. Falei assim, olha, a gente vai fazer uma restrição calórica, a gente pode usar proteínas vegetais. É Sim, uma boa fase porque o treino não tá tão intenso, então ela não vai sentir tanta fome. Então, assim, isso depende muito, muito do paciente, do momento que ele está vivendo e de como que está o treino. Então, a dieta, ela tem que se adequar ao treino e às vezes o treino tem que se adequar à dieta, né? exatamente. Exato. Às vezes é isso, às vezes eu tenho que me adequar ao treino do paciente. Então, assim, ele já chega, por exemplo, o professor já me manda um treino, fala, olha, esse mês a gente está fazendo isso, isso e isso. Então, esse é o objetivo, e aí eu me adequo ao treinamento. Ou então, Uhum, você chega para o seu professor e fala que agora o seu objetivo é esse. A gente está com uma dieta hipocalórica, você não está com muita energia para você fazer um treino de exaustivo. muita exaustão, entendeu? Senão você vai atrapalhar o seu processo, você vai ficar fadigado, você vai estressar o seu corpo, aí aumenta o cortisol, você não vai perder gordura. Então, assim, você tem que avisar o seu treinador qual é o seu objetivo. Tem gente que não fala pro treinador, só fala para mim. Chega, Não. Natália, eu quero emagrecer. E o professor da academia não sabe que E você quer tem, isso, e entendeu? tem muito. Tem É, muito. A gente precisa perguntar para o aluno o tempo inteiro se ele comeu, o que, que ele comeu, como está a dieta. Porque na maioria das vezes eles não falam. E eles precisam falar. E se eles passaram por um profissional, eles precisam fazer essa ligação entre o treinador e o nutricionista. Porque sim. é muito importante para conseguir aliar o objetivo. É muito importante. Porque não Tem adianta nada. Por exemplo, o paciente chega em você, você faz uma dieta hipocalórica ou baixa em carboidrato. Eu chego na academia e sento o peso no leg press, no agachamento, ele não vai ter força, não vai render nada no treino, pode se sim, machucar, ou se conseguir fazer o treino com a intensidade que eu propus, ele não vai conseguir se recuperar, porque ele não vai ter exato, substrato para isso. exato. Então tem que estar muito bem alinhado, muito bem conversado entre os profissionais. Isso é uma coisa que eu vejo que tem muita dificuldade ainda. O E aí, profissional da educação física falar com o nutricionista ou vice-versa. Isso tem que ser uma porta aberta, gente, não uma porta fechada. sim. E às vezes, assim, a pessoa tá, por exemplo, numa low carb e o que recupera, o que você recupera a sua musculatura é o carboidrato e É a proteína, carboidrato. entendeu? E a proteína é o substrato para o seu músculo e o carboidrato que te ajuda nessa recuperação muscular. Então, você tem que conversar com o seu treinador. Às vezes eu peço o telefone do treinador para a pessoa. Ah, sério, Natália? Você tá falando sério? Eu falo, eu juro, eu quero o telefone, Sim. entendeu? E aí eu converso com a pessoa, falo, olha, é o seguinte, é isso que tá acontecendo, vamos se alinhar, qualquer coisa você me manda mensagem e eu quero saber o desempenho, sabe por quê? Porque às vezes também depende da paciente, é, a gente tem que saber qual é o esforço mesmo que ela tá tendo naquela atividade. Porque às vezes ela fala que tá se esforçando muito naquele exercício e na verdade não, entendeu? Ela não tá tendo Uhum. tanto gasto quanto ela imagina. E aí a gente joga uma caloria mais alta na dieta dela e aí ela não tem o resultado. Por quê? Acaba engordando. Porque ela achou que ela estava fazendo uma coisa, mas na verdade não era tão intenso assim, igual a gente imaginava. E aí a gente erra no cálculo, mas por conta do que ela falou pra gente, né? Então esse contato Então, é importante. é mais um fator que é de extrema importância que a conversa entre os dois profissionais, né? Precisa Sim, existir. Não tem jeito, precisa existir. Hoje, como eu também sou nutricionista, às vezes eu pego um paciente que já vem com um treino. Na maioria das vezes, o paciente já tem um treinador ou um professor personal. E eu sempre peço o contato para que eu saiba o que ele está fazendo, porque não tem como. Não tem sim, como eu traçar uma estratégia sem saber o que o paciente está fazendo o resto do dia. exato. Não, E não é uma coisa ruim, né? Tem profissional assim que não gosta que a gente veja, falar e vai se meter. Fala... Gente, sinceramente,
eu não vou me meter, porque nessa área eu não sei passar um treino de braço, de membro superior, de membro inferior, entendeu? Eu sei chegar lá, faço meu treino, mas eu. Então, assim, não é se meter na área do outro, a gente precisa conversar para o resultado da Tem que pessoa que conversar. está atendendo ser bom, entendeu? Então, Exatamente, porque um depende do outro. Um exato, depende do outro. exato. Independente do objetivo, se for hipertrofia, se for emagrecimento, um depende do outro. É o que a gente está falando aqui desde o começo, né? A gente priorizou falar de emagrecimento, mas no ganho de massa muscular também, é a mesma coisa. Sim, é isso. Tem mais alguma coisa que você recebe muito, Lana, pra gente É, falar? a Jaque está falando aqui, pior que muito treinador indica dieta. Realmente, tem muito. Por quê? Por que que eu vejo muito isso? É, o contato do paciente, do aluno com o treinador é muito mais próximo. Sim, porque esse veio sempre. Então, então, por exemplo, o paciente vai no nutricionista uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, mas ele está 3 vezes na semana com o personal. Então, acaba que cria um vínculo muito maior, uma afinidade muito maior, entendeu? Então, na maioria das vezes isso acontece por causa disso mesmo, pela confiança que o aluno acaba adquirindo no treinador, no personal. E vai do profissionalismo dele falar, ó, não, eu não sei prescrever dieta. Por mais que eu tenha feito, sei lá, uma pós-graduação, eu não sei prescrever. E realmente não sabe, gente. Cada um na Não sua sabe. área, né? A gente não aprende isso na faculdade, nem na pós-graduação. A gente não aprende. Quem sabe calcular e montar um plano alimentar é um nutricionista. Sim. O nutrólogo não aprende, a... o personal não aprende, o endócrino. Então, assim, quem tem a habilidade de ir lá e fazer um plano alimentar com tudo que o paciente tem de preferência, de aversão, quem tem essa habilidade de combinar os alimentos, de tornar a dieta mais gostosa, é um nutricionista. Sim. Senão não precisava de nutricionista. É tipo isso, né, gente? O Bruno perguntou aqui, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta dele. Ele falou para quem tem treino super intenso, com musculação 6 vezes na semana e futebol 2 vezes na semana. Mas não fechou a pergunta, então não entendi muito bem. Mas, Depende. Se o exato. objetivo dessa pessoa for emagrecimento, tem que alinhar a dieta a esse treinamento. Tem Mas que o ter Bruno é carboidrato. paciente, tá, Bruno? Então, sua dieta tá Ah, certa, você pode ficar tranquilo. Não precisa se Bruno, preocupar. É, exato. pegadinha. É porque ele que perguntou que eu não entendi realmente. Então, por isso que eu tô falando. Se ele quiser perguntar de novo para ele mandar, porque eu não entendi a pergunta. Eu não sei se pode associar os dois em relação à educação física, se um prejudica o outro. Olha eu mudando os negócios aqui. Brincando com os filtros. Se um prejudica o outro, tipo, se o futebol, né, que é um treino mais Ah, tá. rápido, se prejudica o treino de musculação em relação à Não. hipertrofia. Não, né? São Depois treinos. eu mando. Ficou com vergonha agora, né, Bruno? Eu acho que são assim, são treinos concorrentes, né, Lana? Então, Sim. então depende muito do seu Depende, por objetivo. exemplo, se ele faz a musculação e logo em seguida vai praticar o futebol dele, ele precisa ter alguma coisa ali nesse meio para consumir, caso o objetivo dele for manutenção de massa muscular ou ganho de massa muscular. Entendeu? Agora, se o objetivo dele for emagrecimento, às vezes a intensidade desse jogo de futebol não vai influenciar tanto o, o período da partida, o tempo que demora a partida também, porque às vezes eu trabalho no clube aqui, né? Às vezes eu vejo os meninos, eles acabam de treinar e vão jogar bola. Só que 15 minutos, 20 minutos cada partida. Então, assim, não vai influenciar na maioria do resultado deles, entendeu? Então tem que ver Aham. tudo isso. Não é igual um atleta, né, que joga futebol muito e às vezes É, tem que dar um suporte maior. Então, eu eu acho. vejo. Pode falar, pode falar.
Não, eu ia só falar que eu acho que são treinos concorrentes. Então, assim, para hipertrofia, eu gosto de tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Porque às vezes atrapalha o seu treino de musculação, que é o treino que vai fazer você Bastante. hipertrofiar. Então, eu acho que nessa parte, visando hipertrofia, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, mas se tiver com a comida certa, é isso. Bruno, se você estiver fazendo a dieta que a Natália passou, tá tudo Exato. certo. É, gente, é porque ele gosta de perguntar, ele sempre pergunta. Depois ele vai me mandar mensagem, certeza, perguntando. Então, acho que é Gente, isso, né, gente? é, Tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? se alguém tiver alguma Pra gente. dúvida, manda aqui pra gente. É. E aí, muito obrigada pela live. Ah, obrigada a você pelo Foi convite. ótimo, gente. Nossa live. Qualquer, Gostei, vamos fazer mais. qualquer dia que você quiser, é só chamar que estamos à disposição. Pode deixar. Então, muito obrigada, boa noite. A gente tem aula agora, né? 8 horas. Tem aula daqui a pouquinho. Então, Então é gente, isso, gente. quem tiver dúvida pode deixar ou para mim ou para a Natália, a gente responde depois. E se precisar de treino, consultoria online também é só me chamar. Consulta comigo e com a Natália. É só mandar mensagem. É só mandar mensagem. Então é isso. Sua sala ficou Ai, linda! obrigada. Ficou linda, parabéns. Quando quiser vir atender em Brasília, tá super convidada, gente. Ah, obrigada, obrigada. Então, Tomara, beijo. Ai, vai. tomara que isso chegue logo, logo. E para É, Brasília logo, ver vocês de novo. ai, também. Nossa, vai dar certo. Vai passar. Então, beijo, Lana. Obrigada pela Beijo. live, viu? Tchau, 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 gente. Tchau, gente. Obrigada pelas dúvidas. Beijos.